Shalom, sejam bem-vindos. Eu já estou aqui com meus olhos lagrimejando, porque a presença de Deus já é real neste lugar. Eu espero que você também sinta a presença de Deus. Eu espero não, eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus aí onde você estiver. Porque aonde o Senhor está a liberdade, e aonde o Senhor está a alegria, a amor, a transformação. E se você hoje não está muito bem de saúde, eu te aconselho a ficar aqui nesse episódio, porque você não vai sair da mesma forma que você entrou nesse episódio, tá bom? E se eu fosse dar um título para esse episódio, eu não ia dar título não, mas eu olhei aqui há pouco e eu falei assim, merece um título. Não há limites para Deus operar. E eu vou copiar, o Ctrl+C e Ctrl+V do livro do meu querido, do meu amigo, do meu pastor, Marcos Marciano, que está aqui comigo esse episódio. Pastor, glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Eu sou suspeita em falar do Senhor, porque quando conheci, já rolou uma conexão do céu. E já te disse isso uma vez, e até há poucos minutos atrás, senti uma paternidade vinda do céu. Então, que o Senhor continue sendo essa referência, porque o nosso Pai, Ele é isso, né? Ele cura, Ele transforma, mas Ele é Abba, é Pai, Amém. né? É isso E mesmo. como é gostoso a gente ter certeza que nós temos um Pai. E obrigado por ser uma referência aqui na terra de pai, de pastor, enfim. Seja muito, muito bem-vindo. Deus Uau, preparou esse momento. Deus preparou o tempo certo, né? Tudo vem no tempo certo. Então, seja muito bem-vindo. obrigado. Vivian Cunha, Vivian? amiga preciosa. Eu sou muito grato ao Pai, né, desde o dia que Ele nos conectou, né, de uma maneira muito especial. Amém. Já vivemos experiências em Deus, né, lá na escola Semeando, pela Sim. graça de Deus. Eu estou muito agradecido a Deus e confirma aqui, né, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então, a Glória a presença de Deus. Deus está aqui entre nós e certamente os que estão nos ouvindo, os que estão assistindo a gente hoje aqui pelo YouTube, da nossa comunidade também, vão viver e vão presenciar esse momento especial aqui entre nós. Eu sou muito grato ao Pai, porque eu tenho visto, né, a presença de Deus se Amém. manifestando de uma maneira sobrenatural. E para Glória mim a é um Deus. presente estar aqui com você hoje. Eu que Obrigado. faço as suas as minhas palavras, viu? Mas, bom, vamos lá. O senhor publicou um livro, tem o quê? Mais ou menos 1 ano, 2 anos? Quanto tempo tem o livro? Foi em Sem limites. 2021. Foi logo após a pandemia. Logo após a Isso. pandemia. E eu recebi esse livro, fui lá buscar com o senhor para a gente conversar um pouquinho no nosso podcast e fui ler, né? Uhum. E como eu fui edificada, Que bom. e como Que eu bom. fui impactada, e como eu percebi que as pessoas precisam ouvir testemunhos, porque contra fatos não há Isso argumentos. mesmo. Não somos nós que estamos dizendo, são Uhum. as pessoas que vivenciaram Isso mesmo. e que estão contando São algo que experiências. Deus fez na vida delas. Porque uma coisa é você ter um livro que você lê fora do país. E a gente acredita porque as pessoas são fiéis e verdadeiras para escrever Sim, os testemunhos. Mas quando você conhece as pessoas, a é história é diferente. totalmente diferente. Não tem como, né, E a pastor? palavra testemunho, nós aprendemos que a raiz dessa palavra significa repetir, duplicar e fazer de novo. E Jesus disse: Vós sereis minhas testemunhas. Então vocês vão repetir, duplicar e fazer de novo. Esse é o significado da palavra testemunhos. Glória a Deus. Eu ia falar isso, mas já que você. É. Mas olha, eu fiz algumas anotações Uhum. e eu queria falar aqui um pouquinho. Vamos lá. Segundo a sua esposa Kátia, Uhum. o pastor Marcos Marciano, ele tem cheiro de ovelha, Uhum. que ama, que cuida e se preocupa com o bem-estar físico e espiritual das pessoas. Segundo o pastor Osmar, o pastor Marcos Marciano, ele ama o Senhor, ama o perdido e sente compaixão dos que sofrem. E segundo o pastor, ainda o Dudu, é um homem de caráter simples, sonhador, motivador, ama servir ao próximo e gosta de pudim de leite. É verdade. O que mais É que o senhor verdade. gosta? Olha, eu
Me conta uma curiosidade do senhor, além do pudim. Tá. O que você gosta de comer? Eu sou assim, eu gosto de arroz, feijão, farinha temperada, Olha aí. ovo e carne moída. Aí, ó, se for convidar o senhor para almoçar, já sabe qual é o cardápio, o que Esse servir. esse é o cardápio, né? De fato, eu sou uma pessoa que veio de uma realidade muito simples, né? E meu pai era um pastor, um homem apaixonado por gente, né? Um homem que deu toda a vida dele, né, por pessoas. E mesmo eu não estando vivendo essa realidade quando ele estava atuando, e depois logo em seguida eu fui evangelizado pelo pastor Osmar, e o pastor Osmar que me levou a Cristo. E essa marca ficou no meu coração, porque eu sempre vi meu pai diante de Deus, né, orando, clamando, né, toda a madrugada meu pai de joelhos orando por vidas. O meu pai tinha uma conexão muito forte com o Pai Celestial. E eu só venho entender hoje, né, isso na dimensão que eu estou vivendo hoje, o que meu pai vivia antes. Então isso é muito, é até emocionante para mim, Sim, sim. porque eu vi essa realidade. E hoje, com os olhos espirituais abertos, eu consigo entender o que meu pai vivia. Então, eu amo gente, eu amo pessoas. E como a Kátia mesmo disse no testemunho, se tirar as pessoas de mim, eu morro. Você morre, eu vi também isso. Né? Então, é a minha vida isso. Né? E não faço isso por dinheiro, não faço para ficar rico, nada disso. Eu faço porque eu sei que o Pai me chamou. É o chamado. E hoje eu dizia para a turminha na live, né, que quem é chamado, aliás, quem é escolhido, não tem escolha. É verdade. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É verdade. E os escolhidos não têm escolha. É verdade. Né? Então eu me rendo mesmo totalmente à vontade do Pai. É sobre isso. Vamos voltar um pouquinho. De onde que o senhor é? Onde você nasceu? Você falou um pouquinho do seu pai, mas como é que foi o início? Você cresceu num lar já cristão, já tendo acesso à palavra de Deus. Sim. Então, as suas experiências com Deus então foram bem cedo, ou não? Na verdade, é o seguinte, eu vi muito, mas eu mais vi do que vivi. Sim. Né? E tem uma experiência engraçada que eu vou citar depois aí também. Então, o que acontece? Meu pai se converteu de uma maneira assim bem radical. E na época meu pai não tinha um acompanhamento, não tinha alguém que o orientasse. Então foi uma maneira muito radical e que gerou, né, até um desconforto, porque ele queria levar todo mundo para a igreja à força, tudo mais, na sinceridade do coração dele. Porque ele queria já estar com causou sede, muito né? impacto. E só que assim, meu pai tinha uma vida muito correta, um homem de Deus. E eu nasci na Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Eu gostava de jogar futebol, fui federado. É nada. É federado. Nada. Você jogava como atacante? Gente, eu não entendo nada de futebol. Eu jogava como negação. Como ala direita no futebol de salão. Fui federado. De salão, não é de campo, não. Não, é de salão. E joguei algumas vezes de campo, mas o forte era o salão. Eu, um amigo meu, Lúcio, e outros mais que a gente sempre viveu junto nessa como se chama, nessa atividade. E eu chegava até a ganhar dinheiro jogando futebol de salão. Nossa. Né? Porque eu era federado e jogava em alguns times que... Joguei no Guapira, joguei na Farrapinhos, né? Que era uma empresa de roupa. Sério? Do Bom Retiro, que pagava pra gente jogar. Que legal. Joguei contra o São Paulo, contra o Oitavo Cartório, Palmeiras e alguns times que a gente jogou. Contra a Bordon, que na época também tinha um time de futebol salão muito bom. E aí a gente foi caminhando na vida normal ali como jovem, só que tinha já alguém orando por mim. Sim. Que era o meu pai. Sim. Né? Então, por um tempo eu fui para a igreja quando era pequeno, mas chegou um momento que a gente começa a ficar deslumbrado com as coisas do mundo. Olhar. Mas não tinha um compromisso efetivo. Até que eu comecei a trabalhar fora, comecei a viver minha vida normal como qualquer jovem. Só que chegou um momento que o Pai Celestial começou a me chamar. Criar situações para me atrair. Foi quando eu entrei na Prodesp, né? E conheci o pastor Osmar. E aí o pastor Osmar começou a orar por mim. E ele fez uma oração interessante. Ele fez uma oração de frustra.
Porque ele me via um cara muito, né, todo cheio de si e tal, mas ele sabia que no Você fundo, no queria fundo... ser jogador? Você queria É? levar adiante a Não, profissão? não, não Não, tinha, era não só tinha. um hobby. Era um hobby, não tinha esse Glória a desejo, Deus não. por isso, É, hein? não tinha, não, eu não tenho essa frustração, não. Até porque, por ver meu pai Aquilo como já te pastor, inspirava, né? Já as pessoas queimava. diziam para mim, você vai ser pastor, né? Eu, em qualquer lugar que eu estava, eu orava. E aí eu falei que tem uma situação engraçada, né? Que uma vez nós estávamos na rua lá onde a gente morava, e aí uma moça ficou endemoniada. Vai vendo. E Nossa. aí o pessoal falou, fulano de tal, tá assim, assim. Eu falei, pode deixar, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Aí eu, todo valentão, cheguei na casa, falei assim, isso aí é o demônio. Aí a menina ingressou a voz e falou assim, quem me chamou? Nossa. E você foi? Eu fui, E aí? porque eu tinha visto meu pai fazer, né? E aí você E aí vê, eu né? fui em nome de O Jesus, exemplo. exatamente, eu fui em nome de Jesus, E foi um sabe? suador, saí com a camisa molhada, mas o Sério. demônio saiu, Glória a em nome de Deus. Jesus. Glória a Aí eu Deus. cheguei em casa todo feliz, contando pro meu pai, aconteceu isso aqui. Ele falou, você é maluco, não sei o quê. Porque eu andava um monte de correntinha no pescoço, aquelas correntinhas era tudo bijuteria, né? Sim. Eu andava com aquelas correntinhas, pulseirinha. Você ele pega no seu pescoço e faz o negócio. Ô, Falei, pastor. rapaz, eu não sei como é que Eu não foi, mas... consigo te imaginar com essas correntinhas, Não, não. eu tava que nem que nem o Mr. Catra, assim, brincadeira, Ó, brincadeira, brincadeira. Mas aí, falar em pastor. Mr. Catra, só para um testemunho, Sim. inclusive. Ele se converteu Glória a Deus. no leito da enfermidade. Glória a Deus. Tá? É o cantor de funk? Isso, Esse? era um que tinha várias famílias, tudo mais, várias esposas, Ah, inclusive. sim, sim, sim. No Agora eu me leito da lembrei. enfermidade, ele se converteu. O filho dele, inclusive, hoje congrega numa das nossas Glória a comunidades, Deus. um dos filhos dele. E ele se converteu no final da vida. Eu sei de várias Pastor, pessoas que se converteram no final da vida. pastor, os 45 de segundo, tem jeito nos 45 de segundo? Tem. Porque olha que interessante. Eu aprendi com um pastor amigo meu que diz o seguinte: quando a pessoa está no fim da vida, fica ali Satanás e Jesus. Quando a pessoa inclina o coração dela, pedindo misericórdia, Satanás perdeu. Jesus deve ir embora. É sobre isso. Então não Entendeu? tem pra onde correr. Não tem. É só Porque se a render. palavra de Deus, ela está no coração das pessoas. É uma semente divina. Sim, E no tempo certo, ela vai germinar. é sobre isso. É como aquele ladrão da cruz. Jesus falou assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque ele creu que Jesus podia salvá-lo ali. A esperança. A esperança. A esperança. Então, Então, primeira mensagem que você deixa para as pessoas, você pode deixar em relação a isso? sim. Para quem está desiludido, quem acha que a vida não vale a pena, para quem até tem um desejo suicida, qual que é a mensagem que o senhor deixa agora? Primeira mensagem que o senhor deixa agora para essa pessoa que está nos assistindo. Sim. Eu falei domingo agora pela manhã na comunidade. O Pai nos criou com um propósito. Tem pessoas que não conhecem o Pai por causa até de sofismas, de palavras de engano que levaram ao erro. Uhum, E às vezes elas têm uma imagem totalmente distorcida de Deus, é verdade. porque elas não tiveram um pai. E Deus é pai. Então, esse pai, ele está muito interessado em resgatar esses filhos. Então, se essa pessoa que está nos ouvindo hoje aqui, tiver num momento até de suicídio mesmo, que eu Sim, já presenciei muito isso. E acredite, se você chamar pelo pai, o pai pai vem. está ali. Então, o pai está sempre pronto para resgatar os filhos. Por isso que eu acredito muito, perdão, acredito muito na questão de que pessoas que estão, entre aspas, desviados, Sim, né? O desviado, como as pessoas falam, ele não deixou de ser filho. Até porque sim, Satanás sabe que a qualquer momento ele pode ser resgatado. sim. Ele vai dificultar o retorno. Mas já já essa pessoa está de volta. Porque está debaixo de uma promessa de Deus. Então, se você que está nos ouvindo está vivendo esse momento da sua história, do seu momento com Deus, e aparentemente já perdeu a esperança, Jesus está aí do ladinho seu agora, para tomar o seu coração e te encher de paz. É uma paz que excede a todo entendimento. Eu creio nisso porque Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode não perceber, mas Ele está aí com você. É só você pedir,
essa paz vai entrar no seu coração. É mais ou menos Amém. isso. Já sentiram, né? Já sentiram que Amém. Deus. Pastor, Deus entregou um dom na sua vida, né? Esse dom você descobriu recentemente? Ou esse dom você já logo que começou seu ministério, você sentiu, opa, isso aqui é um dom, é uma coisa separada de Deus. Que esse dom que o Senhor derramou de ajudar as pessoas a encontrar a cura, de ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer uma cura. Uhum. Porque o Senhor tem feito milagres e maravilhas na vida das pessoas na questão da saúde. Uhum. Como foi desenvolvido esse dom? Como o Senhor percebeu esse dom? É que desde quando eu me converti, eu não me converti, o Senhor me converteu, só para corrigir aqui, desde que o Senhor me chamou, Ele colocou no nosso coração o desafio de fazer visitas aos hospitais. Nós, quando eu era jovem ainda, eu saía do culto no domingo de manhã, na nossa comunidade lá na Vila Carrão, e ia fazer visita em hospitais. Sim. Então sempre tinha alguém para visitar, ou na casa ou em hospital, e a gente ia orar, ia cantar louvores, né, com um grupo de jovens que saíam conosco, e isso foi aguçando nosso coração. E na medida que você vai vendo essas coisas acontecer, você fica mais inclinado para isso, Sim. né? Então, quando eu cheguei na comunidade, por exemplo, eu vi, né, tanto o pastor Antunes, pastor Carlos Alberto, se moverem nos dons, Sim. dom de cura, dom de profecia, algo assim sobrenatural que acontecia. Isso aumentou mais a intensidade do meu coração. E aí depois nós tivemos uma experiência de conhecer o pastor Tio Huarim, que já está com o Senhor Jesus. O pastor Tio Huarim é um pastor da Argentina, ativado com poder, com autoridade espiritual muito forte. E na época que ele esteve conosco, Deus se moveu de uma maneira assim extraordinária, até o ponto de pessoas criarem órgãos serem recriados dentro do corpo das pessoas. Glória a Deus. Né? Então ele contava experiências assim maravilhosas. E ele chegava no ambiente, a presença de Deus tomava o ambiente. Ele era um senhor assim todo forte, mas muito amoroso, muito cheio de graça. Isso encantou muito o meu coração. Então eu sempre procurei ler sobre o assunto, né, livros que falavam sobre cura e sobre essas ativações. E aí o tempo passou. Eu lembro que em 1986, em Santa Bárbara do Oeste, nós fomos num acampamento, num retiro de jovens. Sim. E nesse encontro, um jovem, eu lembro até hoje a fisionomia dele, mas eu não sei o nome dele, não sei onde ele está hoje, já deve ter a minha idade aproximadamente. E ele orou por mim. Ele liberou uma palavra no meu coração, dizendo que por onde eu passasse, um fogo ficaria na vida das pessoas. Uau! Só que eu não Glória a entendia nada sobre Deus. isso. E o tempo passou. E aí quando chegou no meados de 2011, 2012, eu conheci um amigo nosso, pastor Itamar Fernandes, que é um missionário na África. E que, da mesma maneira que os meus pastores se moviam, ele se movia também, né, no dom de cura. E eu vi coisas extraordinárias acontecerem. O que você viu de mais assim extraordinário que Eu você vi pode pessoas compartilhar? literalmente vomitando câncer. Uau. Eu vi pessoas, né, que não andavam começaram a andar. Eu vi pessoas que estavam com tumor na cabeça e não sabiam que estavam com tumor na cabeça e serem curadas. Eu vi mulheres que não podiam engravidar. A barriga delas mexia como se fosse uma onda. Meu Deus. E depois estavam grávidas. Então foram muitos sinais, muitas coisas extraordinárias, né? Pessoas sendo libertas de demônios, foram coisas incríveis. Tudo que está nas escrituras, que a Sim, gente vê a palavra de Deus declarando que isso aconteceria, né? sim. Que os sinais seguirão os que Seguiriam creem. os que criam. Então nesse momento, houve um tempo que eu fui literalmente visitado por Deus, de uma maneira muito especial. Eu lembro do dia, a maneira como foi. E aquilo eu creio que ativou algo dentro de mim. Eu lembro que mexia tudo dentro de mim. Foi algo muito forte. E depois começamos a ver coisas acontecerem. Né? Eu chegando num determinado lugar e demônios se manifestar na pessoa e a pessoa não conseguir chegar até perto da gente. Nossa, pastor. Né? Então a gente viu que alguma coisa tinha acontecido. E Algo aí sobrenatural. começamos a ver milagres extraordinários acontecendo, pela graça de Deus. Porque eu digo também que não é um privilégio de um homem,
Porque a área de cura, libertação e tudo mais, eu creio que ela é ativada em todos os filhos de Deus. Sim. Né? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse poder está sobre todos os filhos de Deus. Sim. Isso que eu tenho nesse dia proclamado, porque eu entendo que todos nós podemos viver uma vida de milagres. De milagres. Acessar esses milagres. Exatamente. Pastor, por que será que nós não conseguimos acessar os milagres, de ver com os nossos olhos físicos os milagres? Porque eles acontecem, Acontece. né? Uhum. E eu presenciando, de uma vez que eu presenciei, Uhum. foi no domingo que eu fui lá te visitar, Uhum. que tinha um senhor que ele estava com um aparelho. Isso. E aí, Seu Wagner. sim, senhor Wagner. E aí vocês se reuniram, oraram. Ele saiu sem um aparelho. Sim. Ele saiu ouvindo. É verdade. E eu falei, gente, eu fiquei pensando, Uhum. a igreja não vê mais isso, não escuta mais isso. Uhum. O que a gente tem visto, e parece que a igreja tem procurado palavras de prosperidade, palavras que você, amém, nós sabemos que tudo nós podemos no Senhor. Sim. O Senhor já nos disponibilizou isso. Mas é muito mais profundo que isso. Uhum. É um encontro, né, de identidade, é salvação, é cura, porque não adianta a gente acessar uma prosperidade, sendo que você está todo, né, Não tá vai tudo, desfrutar, né? tá tudo ruim por dentro, tá precisando de ser alinhado. Então, por que assim, a igreja não tem acessado mais essas coisas? Na verdade é o seguinte, a igreja, Deus está despertando a igreja nesses dias. Tem muitos lugares acontecendo muitas coisas extraordinárias. Sim. E o que o Pai quer fazer nesses dias é que a igreja literalmente venha crer na palavra de Deus sem duvidar. Amém. Né? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que Creio. creem. É uma questão de crer. Eu costumo dizer que fé é que nem músculo. Quanto mais você usa, mais ele cresce. Essa é a beleza. Que legal. É maravilhoso isso. Então, fé é que nem músculo. Quanto mais você usa, mais ele cresce. A fé não é força, é rendição. Agora, como é que acontece? É continuamente, né? Como chama assim? É um perseverar. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas oram por alguém e não é curado. Então ele desiste. Sim. Né? Tem a história do Todd White, que parece que ele orou por mais de 500 pessoas e nenhuma foi curada. Só que ele não desistiu. Sim. Né? Agora, só que hoje ele ora e as Exato. pessoas são curadas continuamente. Ele perseverou. É um processo. É um processo. É um processo. Então, de quando fé. você começa a ganhar da parte do Pai ousadia, intrepidez, né? Perseverança, não desistir. Uma coisa que eu sempre ensino às pessoas, porque eu aprendi isso também, quando você orar para uma pessoa com dor, por exemplo, e aquela pessoa, que normalmente acontece assim, as pessoas oram e a pessoa vai embora, não pergunta o que aconteceu, com Sim. medo de... É E verdade. fala, não fui É curado, uma não. realidade. Então, É verdade. porque não somos nós que curamos. Sim, É o Pai que Senhor. cura. A Bíblia diz, o que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Então você orou uma vez, não aconteceu, ora de novo. Até aquela dor ir embora. Amém. Esse é o segredo. Porque o que acontece também, a pessoa ora e a pessoa, por exemplo, ficou 50% bem. Aí, Então, então tá bom, né? Fica aquela, então tá bom, então deixa. Mas se 1 minuto você orou, ficou 50%, por que não pode orar mais 1 minuto? É verdade. Aí fica assim. É verdade. É usar a perseverança Exatamente. a favor, né, daquilo que Deus tem disponível para nós. Então é essa perseverança que muitas vezes falta nas pessoas. E outra coisa que impede também é o medo. É verdade, pastor. Mas Meu olha Deus, só. muda a minha vida, Senhor. nós Eu vou aceitar Jesus de novo aqui. Nós temos que eliminar o medo. De que maneira? Eu faço uma continha muito simples, né? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Todo mundo conhece esse versículo. Uhum. Então, quem é o perfeito amor? É o Senhor Jesus. Então, se eu entreguei minha vida para Jesus, ele habita no meu coração. Quem é que mora aqui? É Jesus, né? O E Senhor. aonde tem espaço para o medo? Nenhum, né? Nenhum. É verdade. Então, quando o medo aparecer, você diz para o medo assim, olha,
já está ocupado esse espaço. Você não tem mais lugar aqui. É verdade. Então, se tem uma coisa que o Pai fez na minha vida nesses dias, eu posso constatar isso, foi que ele literalmente eliminou do meu coração o medo. Porque maior é aquele que está em mim Do que ele está do no que ele está mundo. no mundo. É E verdade. o medo, ele é um espírito. Porque Paulo diz, né? Uhum. Deus não nos deu Espírito espírito de medo. de covardia, de medo, né? Né? É verdade. Em 2 Timóteo 1,6. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. 6 e 7. Mas espírito de ousadia e de poder. Sim. E de amor e de moderação. Moderação. Então, esse espírito ele não pode habitar em nós. Porque o maior está em nós. E nós temos E- as ferramentas, né, que o Senhor disponibilizou. Exatamente. E se a igreja ganhar essa identidade, que é uma identidade nossa, de coragem, de ousadia, de fé, né? Colocar em prática, porque já está em nós. Eu costumo dizer que a gente não vai liberar nada novo para as pessoas. O Pai só quer ativar aquilo que já está aí dentro da gente. Amém. Por isso Paulo diz assim, desperta o dom que há em ti. Amém. Já está em nós. Então nós Amém. temos que despertar aquilo que Deus nos deu. Agora, como é que eu sei se eu tenho um dom de cura, pastor? Ora pelos enfermos. O Senhor disponibilizou vários dons, né? Nem todo Exatamente. mundo vai curar, nem todo mundo vai profetizar, Sim, nem todo mundo vai pregar. exatamente. Mas o que todo mundo pode fazer que está de acordo? Todos nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Cristo e recebemos o ministério da reconciliação. Todos têm o ministério da reconciliação. Quer falar do amor de Jesus para as pessoas. E como é que eu falo do amor de Jesus? É só contar o que Jesus fez na sua É vida. verdade. Contra fatos não há argumentos, né? É que nem aquele cego, né? Que foi curado por Jesus e Jesus mandou ele se banhar lá no tanque. Uhum. Ele não viu Jesus. É verdade. Ele estava cego. É verdade. Ao passo que quando perguntaram para ele, mas quem foi? Ele falou assim, ó, quem ele era eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Glória a Deus. Eu nunca vi Jesus. Já viu Jesus? Não. Eu nunca vi Jesus. Eu já sonhei. Uhum. Sonhei várias vezes. Sim. Mas eu não conseguia ver a face de Jesus. Eu nunca vi Jesus. E é uma sensação, assim, Então, indescritível. Pelo menos um sonho. quem ele é, Nós fisicamente eu não sei. Nós não sabemos. Eu sei que eu era miserável. Eu Eu era um sei que ele miserável fez. pecador e Jesus me transformou em um homem de Deus. Eu sei o que ele fez na minha vida também, sabe? Que é outra coisa interessante, Vivian, que a igreja muitas vezes perde de viver. Nós conseguimos dar ênfase de que nós somos pecadores eternos. Sim, É só que o livro de Efésios diz que nós somos santos. sim. Santos significa separados. Sim, Nós damos mais ênfase no negativo do que no positivo. é verdade. Nós acreditamos mais na mentira do que na verdade. É verdade. Então, eu aprendi esses dias que quando você acredita numa mentira, você dá força para o mentiroso. As pessoas conseguem acreditar mais que o diabo pode colocar uma enfermidade do que Deus pode curar. É verdade. Sendo que Jesus pastor. já nos libertou na cruz do Calvário de toda a enfermidade. É verdade, glória a Deus. É muito forte isso. É muito forte. Então é E essa é muito convicção que forte e nos... simples, né? É simples. É com essa convicção, porque quando eu oro por alguém, eu oro a palavra. Uhum. Enviou-lhe a sua palavra e o sarou. Sobre E livrou daquilo que era mortal. Nós estamos agora aqui ao vivo, falando da palavra, e nós vamos ver, depois aí o pessoal vai acompanhar no chat, pessoas que estão ouvindo ao vivo agora e vão literalmente ser tocadas por Deus. Amém. Olha só, Em por cada nome de palavra. Jesus. Da palavra. Alguém vai dizer daqui a pouquinho, olha, eu estava ouvindo aqui, eu estava com uma dor, não estou mais. Porque esse é o poder da palavra. Esse é o poder de Deus. A presença de Deus provoca isso. Nós estamos falando dele e ele está agindo. Amém. Eu gosto de um texto de Isaías que diz assim, estando eles falando, eu ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. Glória a Então, Deus. nós estamos aqui conversando, né? Estamos aqui nesse bate-papo. Tem pessoas na casa delas, sentadas na sala e sendo tocadas pela presença de Deus. Olha que Eu incrível. creio. Né? Então, o creio. poder da palavra gera isso. Porque Jesus não perde viagem. Se você reconhece a presença dele, que ele está no lugar, ele opera.
Ele É o que ele está faz. fazendo exatamente nesse Eu momento. creio nisso. Ele tem feito, ele faz, né? Ele é o Sim, mesmo, né, é o mesmo, pastor? é o mesmo. Ele é o mesmo também na vida das pessoas, Uhum, na qual está nesse livro aqui. sim, Como surgiu a ideia? Foi um direcionamento de Deus, né? sim, Mas como se deu até separar, escolher as uhum, pessoas? Como foi feito a parte manual aqui do livro? tá. Na verdade é o seguinte, nós estávamos no meio da pandemia. Uhum. Alguns testemunhos são antes da pandemia e Sim. durante a pandemia. Uhum. E depois da pandemia também. Então nós estávamos no meio da pandemia e os milagres acontecendo nas lives, porque durante a pandemia foi quando nós começamos a fazer lives, né, como a maioria das pessoas, e começou a acontecer os milagres. Sim. E quando começou a acontecer os milagres, alguém citou lá da gente lançar um livro. Eu não lembro agora exatamente a pessoa que falou na live. Olha. Eu tomei aquela ideia ali no coração e comecei a falar na live sobre isso. Aí teve uma irmã, a Margarete, que é uma amiga nossa de muitos anos, é uma das amigas que na juventude a gente fazia para fazer aquelas visitas nos hospitais. A Margarete é Sim. uma dessas. E aí a Margarete teve um direcionamento, ela é professora, formada, aposentada, e ela teve um direcionamento de Deus de doar o talento dela Olha só. que para copilar, né, os testemunhos. A gente mandava os áudios e tudo mais. Aí o que aconteceu? Nós já tínhamos alguns testemunhos escritos e tínhamos também áudios que as pessoas me mandaram e Uhum. ficaram arquivadas. Sim. E alguns começaram a mandar o que aconteceu na vida delas. E aí a Margarete começou a colocar, né, no papel esses Esses testemunhos. testemunhos. Né? Foi acontecer isso aí. E nesse período também aconteceu outros testemunhos que foram marcando a história das pessoas, a vida das pessoas. Foi algo muito especial. E aí surgiu o livro Sem Limites. Por que Sem Limites? Porque nós estávamos numa live, como estamos aqui agora, ao vivo, e o Pai operando as pessoas. Então nós chegamos a uma conclusão lá no texto de Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, cremos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Quando o Pai liberou esse texto para o meu coração, ele colocava literalmente essa frase: não coloque limites em mim. Então nasceu o livro Sem Limites. Sem limites. Foi por conta desse momento que nós vivemos aí. E tem vários testemunhos aqui e eu pude perceber e ler que o Senhor, ele faz coisas Sim. extraordinárias. Mas teve um que me chamou a atenção, foi de uma criança com leucemia. Uhum. Agora eu não vou me recordar, porque foram Sim. vários. São muitas. Às vezes nem eu recordo, porque às vezes. São muitos testemunhos. Porque, na verdade, assim, acontece testemunho quase todos os dias. Uhum. A minha cabeça é tomada de muitos De testemunhos. muitos, e glória a Deus Chega por de outras isso. igrejas, outros ministérios, pessoas que assistiram a live. Né? Então, são muitos testemunhos que acontecem. Então, E o engraçado que eu percebi é que o Senhor não escolheu, por exemplo, eu vou curar só mulheres, eu vou curar só crianças, eu vou não. curar só. Eram diversas coisas, desde dos casos mais complicados e Sim. complexos, até uma dor de cabeça que a gente vai lá e fala, deixa eu tomar um Dorflex. Uhum. A gente se esquece de orar. É. E é interessante que esses dias eu acordei com uma dor Uhum. e eu falei assim, meu Deus, eu vou levantar, vou tomar um remédio. Eu lembrei do livro. Falei, não, eu vou orar. É isso Eu aí. comecei, Senhor, pelo amor de Deus, Deus, tira essa dor. Legal. Então, assim, vai ativando Sim. coisas na gente que a gente vai se esquecendo ao longo do dia a dia, da Uhum. rotina. Sim, Que nós temos o poder. O Senhor nos colocou um poder. é Então a verdade. gente tem que tomar posse desse poder, tem que tomar posse dessa praticar. palavra. Exatamente. Eu falei assim, gente, as pessoas precisam ouvir mais mais dos testemunhos, mais da Sim. palavra de Deus. Sim. Mas o testemunho ele edifica demais, pastor. Tem uma passagem na Escritura que Jesus ensinou o Pai Nosso para nós. Uhum. Então, a oração do Pai Nosso também mudou muito a nossa história, Sim. né? A nível de testemunhos. Por quê? Quando Jesus disse, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos No céus. céu. Então ele pediu para vir o reino de Deus e para vir a vontade dele como é no céu. A pergunta é, como é no céu? No céu tem dor? Não, No céu tem enfermidade? não. Porque olha que interessante, as pessoas acham que vão viver o melhor de Deus só no céu. É verdade. E Jesus falou para trazer a realidade do céu para a terra. É Então, verdade. quando nós oramos,
Nós oramos exatamente isso, para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então, se no céu não tem dor, não pode ter dor aqui. Se no céu não tem enfermidade, não pode ter enfermidade aqui. Porque a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi perfeita. É verdade. 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas enfermidades no seu corpo, e nós ficamos literalmente isentos Amém. disto. Ou seja, Amém. o nosso alvará de soltura está em Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Tomou, pronto. Se tomou, não é minha. A enfermidade não pode permanecer no meu corpo. O pecado não pode ter domínio sobre a minha vida. Os cristãos deixaram de ter a ousadia de declarar a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O que eu tenho que fazer é dizer, Senhor, eu creio. E tomar posse pela fé. Ou seja, uma enfermidade, quando ela chegar no corpo, ela tem que ter claro aqui ela tem que se declarar, ou seja, ela tem que se debater, né, encarar a palavra de Deus. A justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Nessa justiça que a pessoa fala assim, Deus vai fazer justiça, né? Isso é vingança. Alguns querem vingança de algumas pessoas. Não. A justiça de Deus é que o Senhor tomou sobre si todas as dores. Então, quando o Pai olha para nós, ele nos vê como um filho amados. E um detalhe importante, o Pai não coloca enfermidade nos seus filhos. Sim. Porque muitas pessoas, sempre quando acontece uma coisa ruim, eles remetem a Deus. Eu já fiz isso uma vez, sabia? É. Mas Deus já me ensinou que não. Exatamente. Você sabe da minha história, não sabe? Hã? Você Não, sabe da minha não sei. história? Você sabe do meu irmão? Não, não sei do seu irmão. Eu perdi meu irmão. Quer dizer, meu irmão foi recolhido Sim. por conta do câncer. Ah, tá. Na época eu achava que o Senhor tinha colocado a enfermidade e realmente foi para glorificar o nome dele, Sim. mas no tempo eu não percebia, Olha, eu não entendi. Mas olha que interessante. Não é porque Deus usa a enfermidade para a glória dele, é que ele concorda com ela. Porque não bate a conta. É verdade. Se ele tomou sobre si É verdade. todas as dores e as enfermidades, como é que ele vai colocar a enfermidade em alguém? É verdade. A gente tem essa mentalidade. O Pai é bom, nós temos um Pai bom. Toda enfermidade vem do diabo. Porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. É E Jesus verdade. Cristo veio para dar vida e vida com Abundância. É tudo com abundância. É muito forte isso. Nossa, é muito forte. Pode ser que É uma revelação. Pode ser que tenha pessoas que vão se levantar falando o contrário. Mas a Bíblia diz. É verdade. A Bíblia diz. A vontade de Deus é que nós tenhamos saúde perfeita. Vivamos em plenitude, né? Em plenitude. É verdade. Agora, as consequências, as enfermidades, normalmente vêm de situações que nós mesmos provocamos. Sim. Às vezes a gente atribui mesmo. Ah, Deus, mas a gente come mal. Sim. A gente dorme mal. Uhum. A gente não cuida do templo. O Salmo 32 diz assim. Como é que vai estar a saúde? O Salmo 32 diz assim: enquanto me calei, me secaram os meus ossos. E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Muitas pessoas amarguradas, feridas. A amargura, ela causa males terríveis na saúde. Sim. É nos ossos. Sim. Vai pro físico, né? Outro dia eu estava orando para uma mulher, estava com problema nos joelhos. Olha que interessante. Eu orava para essa mulher e eu falava assim, Deus me deu uma direção. E dizia assim para ela, o Pai está curando essa ferida no seu coração. Essa ferida tem nome. Aí, até que ela falou, qual era essa ferida? Era uma pessoa que ela tinha mágoa no coração e tal. Aí tratou, liberou perdão para essa pessoa. Falei, agora só mexe o joelho. Ela começou a Acho mexer que o ela vai joelho. falar assim, como assim? Mas Eu não orei pelo uma coisa- joelho dela. Olha só. Quando ela mexeu o joelho, não tinha mais nada. Ô pastor, peraí, vem cá. Você tá falando uma coisa muito séria. Uhum.
sabe? Porque nós estamos vivendo numa geração em que está todo mundo triste, todo mundo amargurado, todo Uhum. mundo estressado, todo mundo Sim, depressivo. É, não que... Há casos e casos, né? sim. Tem pessoas que usam medicação, que procuram, Uhum. enfim. Mas nós estamos vivendo numa geração que está totalmente assim, desorientada, Sim. Por, entende? por Profunda falta de conhecimento da da palavra. palavra de Deus. Então, assim, nós temos o remédio, Uhum. que é a palavra, Sim, mas como as pessoas podem. Como é que eu posso te falar? Ter essa sede, essa vontade de querer mudança. sim. Porque uma pessoa depressiva, geralmente, ela não tem vontade de fazer nada, Uhum. né? Sim, é verdade. E aí vai indo pro. Vai trazendo para o corpo, realmente o corpo vai respondendo, as pessoas vai tendo problema no coração, problema disso, problema daquilo e até câncer, Sim, né? é verdade. Há uma ferida. Isso. Há uma ferida. Como que nós podemos Uhum. ajudar as pessoas que estão passando por isso, Sim, para elas serem libertas verdadeiramente, sem precisar de medicação? É aquilo que nós estamos falando, a gente não está isentando os médicos, que eu sim, também creio que o Senhor capacita os é médicos, verdade. mas a palavra nos garante que nós somos livres e o Senhor já conquistou isso, mas como ter posse disso e falar, não, gente, chega. É. Para com isso. Vamos agora virar a página e vamos acessar aquilo que Deus tem para você. Deu para Porque entender? deu. Falei A muito Bíblia é rápido? muito clara em dizer o seguinte: conhecereis a verdade E e a a verdade verdade vos vos libertará. libertará. O melhor remédio é a palavra de Deus. O Sim, melhor remédio é a palavra de Deus. A despeito de qualquer outra pessoa que fale outras coisas. Eu fico com a palavra de Deus. sim, Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. É o próprio Jesus. sim, É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. com E a certeza. palavra de Deus, quando ela é enviada, aquele centurião, né, que pediu para Jesus curar o servo dele. E você, olha, você não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra e o servo será curado. Sim, Eu já vi pessoas serem curadas pela palavra, com o caso de um amigo nosso que deve estar assistindo, a esposa dele deve estar assistindo nesse momento, o Sérgio Cajueiro, 34 anos. Você conheceu, acho que o Sérgio e a Tereza. Ali da área. conheci, O Sérgio, conheci. 34 anos, com depressão. Sério, Ele pastor? foi num dos encontros da quarta-feira à tarde. O Valtinho, marido da Cibele, orou por ele. Orou, liberou a palavra de fé. O Sérgio foi para casa, ele não sentiu nada. Foi para casa, ele já estava num estágio já de violência, estava num estado Nossa, bem pastor. ruim assim da questão da depressão. Ele deu testemunho na comunidade. E aí ele chegou em casa diferente. Ele passou um dia, falou para a esposa: "Você viu que eu tô diferente?" Ela falou assim: "Sim, você tá tipo assim, voltou ao normal." Você tá É, assim, não sei te explicar, mas você mas tá olha tipo. que interessante, ele começou a perceber, não estava tomando mais remédio, Olha só que bênção. que alguma coisa mudou. 34 anos. É muito Ele tempo. não produzia a serotonina, a endorfina, o Uhum, hormônio da alegria. uhum. Isso levava ele à depressão. Sim, Então, eu costumo dizer que o poder criacional de Deus não terminou. sim. Olha que forte. O poder criacional de Deus não terminou. Então, o que a igreja, o que nós precisamos fazer? É crer na palavra. Eu me lembro do Rei Arbuck, que é um alemão que foi muito usado por Deus na África. E com as campanhas dele, lá, os desafios dele, tinha 5 milhões de pessoas participando. Está no YouTube. E hoje é o Daniel Kolenda que assumiu o ministério dele, a continuidade. Ele faleceu e ele foi uma vez fazer uma campanha nos Estados Unidos. Fizeram todo o aparato, aquele monte de chamadas, uma coisa bem forte. E aconteceu pouquíssimos milagres. Eu vi uma entrevista dele. Perguntaram para ele, mas por que não aconteceu tantos milagres como acontece na África? Ele falou assim, é que aqui vocês têm muito recurso. E vocês confiam mais nos recursos do que em Deus. Isso é muito sério. É sério. Isso é muito sério. Vocês confiam mais nos recursos que vocês têm do que em Deus.
Você pode ver. Sempre quando alguém está com alguma enfermidade, alguém vem assim, eu conheço um especialista, eu conheço fulano de tal, eu conheço sei quem, o hospital. As pessoas estão confiando No nos recursos. recurso. É verdade. Isso é muito sério. A Bíblia diz, está entre vós alguém doente? Chama. O previsto da igreja. Hoje, pela misericórdia de Deus, né, chamadas de vídeo, as pessoas estão sendo curadas por chamada de vídeo. Glória a Temos Deus. recursos. Está aqui, está nas nossas mãos. É verdade. Uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Muda a vida de uma Muda a vida de alguém. pessoa, muda a história de uma pessoa, né? Exatamente. De uma geração. Nós já vimos várias pessoas, nós temos irmãos da nossa comunidade, irmãs, que hoje atuam nesse ministério também, que estão fazendo chamada de vídeo e as pessoas estão sendo curadas. Isso é muito sério, isso é muito forte. Na live Isso aconteceu é um esses avivamento. dias. Esse é um avivamento. Avivamento. É um avivamento. Na live aconteceu esses dias, uma moça estava 3 dias de cama. E, junto com o pessoal da live, nós chamamos ela ao vivo. Ela foi tocada. Pedimos para ela levantar da cama, saiu andando. 3 dias. Thalita come. É? Thalita come. E é o poder da É o palavra. poder da palavra. Já tinha tomado todo tipo de remédio. O rapaz que você viu o vídeo, Sim. e que a perna dele cresceu, né? E que ele, E é verdadeiro. desde os 9 anos de idade, ele puxando a perna. Desde os 9 anos de idade. E aí esse moço é tocado pela presença de Deus. Deus opera, ele levanta, acorda, né? Porque fica naquele período de Deus estar operando ele. E ele sai andando normalmente. É o poder de Deus. Você imagina o que o pai está fazendo? E detalhe, ele tomava 2 caixas de remédio por semana. Porque ele tinha dores 24 horas por dia. Eu imagino. É muito forte. Só quem teve dor, eu já tive dores, Sabe, né? sabe o que significa isso. Então, assim, a igreja, todos nós precisamos literalmente crer, primeiramente, na palavra de Deus. Eu Sim. tomei uma atitude de fé, né? Por meu coração, e já declarei isso para minha esposa, para a igreja sabe disso, eu não tomo remédio para dor. Glória a Deus. É um exercício de fé que eu estou fazendo, Glória a Deus. né? Isso vai ativando, Qualquer né? dor que apareça no meu corpo, eu creio que ela não é minha. Então, o que eu faço? Eu oro, a dor desaparece e me comprometo com Deus para achar quem está com aquela dor. Que legal. É, É sobre isso. Porque o que acontece? As pessoas valorizam muito. Sim, foca muito, né? Ai, é igual vai conversar com uma pessoa que tá doente, parece. Uhum. Ai, olha, eu tô com uma dor aqui. Ah, porque você não sabe que a minha. Eu tô com uma dor aqui, aqui. Porque você não tem uma dor aqui, aqui. Então, assim, realmente, a gente dá ênfase à dor e esquece de dar ênfase ao poder de Deus. Exatamente. E clamar quem verdadeiramente vai poder nos curar, trazer o alívio. Eu ensino na igreja, né, que quando alguém reclamar de uma dor perto de você, é porque Deus quer usar você para curar. Toma aí, Vivian. Toma essa, Vivian. Olha que forte isso. Forte, realmente. Porque é que nem quando eu falo sobre a questão da compaixão, que eu falei para você hoje aqui. A compaixão é você ver o que ninguém está vendo. Né? A compaixão leva você a ver o que ninguém está vendo. Normalmente as pessoas falam assim, mas será que ninguém está vendo aquela pessoa sofrendo daquele jeito? Será que ninguém está vendo aquela necessidade? Por que você está vendo o que ninguém está vendo? É porque o Pai colocou em você compaixão mais do que nos outros. Amém. Olha que forte isso. Muito forte. Então, eu sempre oriento as pessoas, se você está vendo o que ninguém está vendo, é porque o Pai quer usar você. E a nossa tendência é sempre terceirizar. Sim. Às vezes o Pai está dando para nós exercitarmos a nossa fé, nós terceirizamos para os outros. É verdade. Eu vou chamar fulano de tal. Eu vou chamar... Não, o Pai está querendo exercitar a sua fé. Isentamos, né, aquilo que Deus entregou para nós. Exatamente. Na live eu tenho ensinado esses dias isso. Antes de você trazer aqui um pedido de oração, você precisa se comprometer em orar primeiro. Manda um áudio de oração. Eu já vi um áudio de oração curar pessoas. Aí no livro tem um áudio de oração que levou um homem do suicídio. Uhum. Olha que forte. Sim. E olha o poder do testemunho. Teve um rapaz morador de rua, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, que já está internado. Que ele leu esse testemunho.
porque ele se identificou, porque ele várias vezes tentou o suicídio. E detalhe, ele leu o testemunho da Kátia também, e aí quando ele leu esse testemunho do suicídio, ele levou para uma mulher que é assistente social em São Caetano. Uhum. E quando ele estava lendo para essa mulher, assistente social lá em São Caetano, que atendia ele, a mulher disse assim, ó, tá vendo esse homem que está falando aqui? É o meu marido. Meu Deus. E essa mulher que está aqui sou eu. Nossa. Ele pirou. Nossa. Aí ele quis conhecer a gente, ele veio na comunidade. E aí nós internamos ele agora numa clínica de recuperação. Está sendo lá uma clínica evangélica, está sendo tratado. Vai ficar 6 meses passando por um tratamento. Né? Mas ele ficou impactado com esse testemunho. E olha o poder do testemunho, o poder que tem sido gerado através desse livro, para a glória do Senhor Jesus. Que nós já estamos agora saindo na 3ª edição do livro. Já? Com novos testemunhos que ocorreram, Essa né? aqui é a primeira edição? Essa é a segunda. Essa é a Já. segunda edição? Já está Glória a sendo agora a Deus. 3ª edição. Glória a Deus, Nós pastor. vamos lançar agora uma edição que vai sair 5.000 livros. E nosso propósito nos livros é abençoar as pessoas. Então, a nossa comunidade ganhou essa consciência. Então, o que a comunidade faz? Os irmãos, eles compram o livro e devolvem o livro. Ele doa o Sim. livro. Para que esses livros sejam distribuídos nos hospitais, nas Bênção. clínicas. Nós já distribuímos, por exemplo, na porta do AC Camargo, mais de 300 Como que livros. foi essa experiência? Foi muito Porque bom. é um lugar ali que você só tem notícia ruim, Exatamente. né? Lá, os médicos estão... Aliás, Uhum. os médicos que lidam com essa parte, eles são bem diretos. Sim, E quando chega uma palavra de ânimo, como é que as pessoas É. reagem? foi muito impactante, porque nós fomos... Algumas pessoas não queriam o livro, mesmo que era de graça, elas não queriam. É incrível isso. Mas várias pessoas receberam o livro, né? Nós precisamos orar por elas. Tem a Vivian, que tem o testemunho da cura do câncer, né? Então ela era o carro-chefe nosso ali para abordar as pessoas. Sim. E quando você fala, olha, eu já tive isso e fui curado, as pessoas param para ouvir. Exatamente, Né? porque aí você fala assim, ó, ela não tá falando porque ela Exatamente. acha, ela tá falando porque realmente ela vivenciou. Isso. E eu fiquei muito impactada com o testemunho Porque dela. o testemunho dela foi exatamente a manifestação da palavra de Deus, né? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Quando eu falava isso para Vivian, ela não conseguia entender. Mas como assim? Vivian, no céu, eu falava para Vivian, no céu tem enfermidade? Ela falou, não. Vamos chamar a realidade do céu na terra? Ela falou, vamos. Porque ela vivia esse momento de dor, né? E quando nós começamos a orar, pedindo para que o câncer se manifestasse, saísse do corpo dela, literalmente, o câncer saltou pelo bico do seio dela. Glória a Deus. Nós estávamos orando ali, teve várias manifestações no corpo dela. De repente ela falou assim, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Ela saiu correndo. Glória a Deus. E quando ela estava com o seio 4 vezes maior que o outro. E quando ela saiu correndo ali, a Viva, a Kátia estava com ela, a Zilda, uma prima dela estava com ela também. Aí quando chegou, que elas foram ver, literalmente, o corpo dela voltou ao normal. Nossa, Deus. Acabou a dor, o seio Foi estava instantâneo. necrosando. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Ela fazia químio, rádio. Detalhe, a Vivian naquela semana, ela ia pro casamento da filha dela no Rio de Janeiro. Só que o vestido não entrava no corpo dela. Como Deus cuida Deus é dos Deus dos detalhes, né? Detalhes. E a filha não sabia que ela estava com câncer. Meu Deus. Que a filha ia se casar. A filha só ficou sabendo quando voltou da lua de mel que a mãe já estava curada. Nossa, Deus. E aí o corpo dela voltou ao normal. Ela foi pro casamento sem dor nenhuma. Ela foi, como ela falava, que ela queria ir com a plenitude de mãe de noiva. E foi assim. O cabelo estava caindo, parou de cair. Depois ela continuou fazendo a quimio, a rádio, que a gente não orienta ninguém A parar de fazer parar, né, pastor? tratamento. Ela continuou fazendo. Só que os próprios médicos Ficaram sem entender. foram fazer os testes, não tinha mais câncer. Gente, é muito maravilhoso. Gente, é muito maravilhoso. É extraordinário viver milagres. Viver milagres poderoso. assim, é extraordinário. Pastor, eu separei aqui uma pergunta e eu queria que o senhor respondesse, né? Antes, não. Eu queria que você, se você puder fazer o comentário de uma
de uma frase que eu separei, foi do Senhor mesmo. Uhum. A enfermidade, né, a doença, ela é a matéria-prima para Deus operar, trazendo a realidade do céu. Foi aquilo que você falou, né? Então, Sim, a doença, ela é matéria-prima para sim. Deus operar, Uhum. né? E quando essa matéria-prima, Deus opera, faz o milagre, e quando o milagre que o Senhor faz é recolher a pessoa, Uhum. como lidar com isso? Sim. Porque assim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o detalhe. Coopera para o bem daqueles, está no plural essa palavra. Sim, Ou seja, não é só de uma pessoa, é de de todos. todos, é verdade. Eu tenho uma consciência muito clara. Eu vou pregar, como o pastor Tio Varim falava, eu vou pregar que Jesus cura até o último dia da minha vida. E realmente ele cura. Porque o crente, ele não morre. O crente dorme. É É que verdade. nós somos, assim, não entendemos ainda a dimensão dessa perda, aparentemente perda, não, mas o cristão dorme. Eu vou contar uma experiência do meu pai. Meu pai, um homem de Deus, uma conexão muito forte. Meu pai, 25 dias antes de morrer, ele sabia que ele ia partir. Porque Deus havia falado com ele. Só que ele não falou para ninguém. Vai vendo. E meu pai era um homem que a gente amava muito ele. E aí, meu pai coloca toda a casa em ordem. As igrejas que ele cuidava, nossa família, os documentos da casa da minha mãe, tudo em ordem. Só vamos saber depois. As igrejas que ele cuidava, em todas elas, ele passou dizendo o seguinte: ele viajou 25 dias. Quando ele voltou de viagem, ele ficou internado, ficou aí uma semana internado e depois partiu para a glória. Em todo lugar que ele passou, ele falou assim: olha, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. Então, como disse, né? Deus não concorda com a enfermidade, mas ele usa para a glória dele. Com certeza. E o grão de trigo caindo na terra, não morrendo, fica ele só. Mas quando morre, dá muitos frutos. Então, ele é soberano, que diz a soberania do Pai. Né? Ele que realiza o querer e o efetuar. Ele que dá vida e ele tira a vida. Todos nós temos um tempo determinado para viver nessa terra. Sim. Então, como eu sempre digo na comunidade, quando eu falo, né, o cumprimento é o até já já. Por que até já já? Porque a qualquer momento podemos nos encontrar na glória. É verdade. Então, o Pai, ele tem poder para dar a vida e tirar a vida. Ele pode ressuscitar alguém, se ele quiser. Agora, o que eu tenho que fazer sempre é me render à vontade dele. Sim. Agora, quando a gente entende a justiça de Deus, à luz da palavra de Deus, muda tudo. Porque quando eu entendo a justiça de Deus, eu entendo que eu recebi da parte do Pai a revelação, não só da vida, mas também da morte. Sim. Então, eu tenho essa convicção no meu coração. O crente não morre, ele dorme, Ele dorme. ele descansa. A gente passa da vida, né, que nós estamos vivendo aqui na Terra, para uma vida eterna. Ponto. E entramos no descanso. Então, a morte não me assusta. E a morte também não me desespera. Porque eu sei que a qualquer momento nós vamos se encontrar na glória. Agora, quando ele não faz, é porque ele tem um propósito. E às vezes também um propósito particular com as pessoas. Tá? Não sei como é que está o nosso Eu tempo tô- aí. eu tô- Não, eu sou fruto de um. Eu sou fruto de um propósito desse. Uhum, Porque quando meu irmão faleceu, eu achei que Deus era mau. uhum, E foi um processo muito difícil para mim poder entender tudo isso. Porque eu achava que ele ia curar o meu irmão aqui. sim. Mas ele já estava dando sinais que não iria. Ele já tinha até falado também. Meu irmão chegou a dizer para minha mãe que ele sabia como ele iria ser curado. Uhum, Só que ele também não disse para ninguém como. tá. Então ele já tinha essa revelação. Eu vou ler um texto para você. Pode ser que você nunca leu esse texto, porque na época que Deus liberou esse texto para o meu coração, nós estávamos com um tempo na comunidade, estava morrendo algumas pessoas. Um tempo que começou a morrer algumas pessoas. Eu estava de férias. Falei, pai, eu estou voltando
várias pessoas morreram. E não foi agora da pandemia, foi bem antes disso. Sim. E aí eu pedi uma palavra para Deus. Eu não conhecia esse texto, Isaías 57, que diz o seguinte: o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Tem pessoas que o pai recolhe antes para não perder. E olha que forte. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Pode ser que nós estamos aqui com pessoas que estão com o mesmo questionamento e que Deus está dando resposta para o coração dessa pessoa agora. Para essa família que não entendeu porque o pai recolheu um ente querido seu. Então, olha só. É exatamente isso. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Por que foi fulano? Era tão bom, porque... Olha só, os justos são homens piedosos que são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Uau, é sobre isso. Entendeu? Então, essa palavra veio literalmente como uma resposta. Porque aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Tem pessoas que só acharão descanso na morte. E esse é o plano do Senhor. Do Senhor. E é isso. E nós estamos aqui para a glória dele. Exatamente. Nós estamos aqui para acessar tudo isso. E viver essa plenitude que ele tem para nós na terra. E já já nós estaremos com ele, Exatamente. desfrutando de tudo que ele preparou para nós. É verdade. E que glorioso isso, né, É pastor? maravilhoso. É maravilhoso. É glorioso. Ó, eu vou falar uma coisa. Se você que está assistindo, você ouviu falar que Jesus é só um Deus que ficou pregado na cruz, ó, esquece. É muito mais que isso. Isso mesmo. Ele foi, ele fez, ele morreu por nós. E hoje nós estamos aqui para contar o que ele tem feito, o que ele fez, o que ele tem feito, o que ele ainda vai fazer É isso mesmo. nas nossas vidas. Pastor, nosso tempo já acabou. Uau. Pastor Marcos, 1 hora é muito pouco. É, Vai ter que ser o segundo. Vamos fazer o é segundo. verdade. Mas E temos aqui 64 famílias assistindo agora. glória a Ao vivo. Deus. Olha que lindo. Deus abençoe vocês. Lindo, Que né? alegria. Que maravilhoso. alegria. E eu fico feliz porque o Pai colocou no seu coração esse desafio, né? Amém. E eu quero pedir para os meus irmãos aqui clicarem, seguirem, né? Amém. Não só o Instagram, mas também, né, o YouTube aqui que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Amém. Eu queria que você fosse lá no sininho, começasse a seguir a minha amiga Vivian Cunha, porque você vai ouvir outras entrevistas que vai abençoar o seu coração também, Amém. né? E eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas para esses dias que nós estamos vivendo. Em nome de Para Jesus. mim é uma honra estar aqui com Ah, você. nem me fala Fico isso. muito grato a Deus, né? Esse era um sonho nosso e o Pai se tornou realidade. Pastor, Tá eu bom. agradeço. Não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor, ao pessoal que veio também É, aqui teve a nos equipe do acompanhar. A staff staff, aí. gente, tá Staff. muito chique. Tá muito chique. Tem um staff agora Deus é acompanhando a bom, gente. mas é isso, é excelência, né? Uhum. O Senhor é excelente, nós temos que ser excelentes também. Afinal de verdade. contas, nós temos que parecer com o nosso Pai, É isso mesmo. né? Pastor, obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe seu ministério, sua família, Em nome de Jesus. todo mundo. Eu não tenho palavras, mas eu só pedindo que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, Amém. que continue usando a sua vida Obrigado. como instrumento de cura, de transformação para a vida de pessoas. Porque o nome de Jesus está sendo levantado, Aleluia. glorificado Glória a e o Deus. reino tem sido manifestado. Isso é maravilhoso. Só quero deixar um último recado aqui. Não há limites para Deus operar. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e jamais chegou ao seu coração, é o que o Pai tem preparado para você. Que nessa tarde você possa ter experiências sobrenaturais com a presença de Deus que está aí na sua casa. Não há limites para que Ele venha tocar em você. Amém. Eu amo você, um beijo do seu coração. Até já já. Antes de terminar, peraí. Rede social, como é que faz para te encontrar? Tá. Eu estou no meu Instagram, PR Marcos Marciano, @com, é isso? É PR Marcos Marciano, isso. Colocou Já- PR Marcos, você já Já vai encontra. me achar. Todas as redes? Isso, todas as vezes. Eu só estou no Instagram. Só no Instagram? É.
Tá ok. Tá bom? No Instagram que é mais fácil Que é mais fácil falar localizar. comigo e me localizar, ou também na nossa comunidade, né? No cg.sbc. Né? Tem todas as informações da nossa comunidade. É isso mesmo? Só vai, né? É? Só clica, Tá só bom. vai Só clicar. e vai. E Isso. vá até lá Nós também, estamos lá né? para servir. Nós temos uma reunião toda quarta-feira, às 2h30 da tarde, às 14h30, só para orar pelos enfermos. Toda Fica o quarta-feira convite, temos então, uma pros equipe, irmãos. temos uma equipe só para orar pelos enfermos. E não há limites para desoperar. Não Deus mesmo. tem operado de uma maneira sobrenatural. Se você for no nosso Instagram, você vai ver testemunhos de cura de pessoas que o Pai visitou e trouxe saúde perfeita. No Glória nome a de Deus. Jesus. Obrigada. Obrigado, Vivian. Que honra, viu? Obrigado, meu Obrigado. pastor. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Deus abençoe. Fernando? Deus abençoe, tá? Até a próxima. Sem palavras, não há limites. Se você puder edificar a vida de alguém, adquire seu livro, edifique a vida de alguém, tá bom? Não guarde só para você, não. Vamos espalhar essa boa semente. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Tchau.